O líder supremo do Irã está morto em um ataque coordenado maciço que pode ter mudado o Oriente Médio para sempre. Agora, a questão não é se o Irã vai responder, mas até onde essa guerra vai se espalhar. Bem-vindos a uma edição especial da Iniciativa Jerusalém na JNS TV. Sou Josh Hasten, correspondente da JNS News, com Alex Traiman, CEO da JNS. Alex, Israel está em guerra. Operação Leão Rugindo, como foi chamada por Israel, juntamente com os Estados Unidos, fúria épica, ataques conjuntos entre Israel e os Estados Unidos visando a liderança e outros locais-chave. Vamos falar sobre tudo isso no Irã. Tudo começou por volta das 8h15 da manhã no sábado, durante o Shabat. Alex, quais são as últimas novidades? Como você disse, é uma operação conjunta. É a campanha militar mais significativa dentro do Irã ou em qualquer lugar da região durante esta guerra. Pensávamos ter atingido o auge em junho com a Guerra de 12 Dias, mas o que vemos agora supera aquilo. E na Guerra de 12 Dias foi tomada a decisão de atacar apenas as instalações nucleares e de mísseis balísticos do Irã e deixar especificamente Ali Khamenei, o Ayatollah do Irã e o regime no poder. E aqui você pode ver, a partir das 8h15 da manhã de sábado, que os primeiros alvos foram o regime e sua infraestrutura, e recebendo confirmações de que Ali Khamenei foi alvo. O complexo presidencial foi atacado. Uma reunião entre ele e seus principais conselheiros teria sido alvo, mas ele está confirmado como morto. Os iranianos confirmaram sua morte. E assim, o que ficou para ser o último alvo em junho durante a Guerra de 12 Dias foi o primeiro alvo dessa fúria épica. Desde o massacre de 7 de outubro, Israel já eliminou os líderes do Hezbollah, os líderes do Hamas e agora o maior líder no patrocínio ao terrorismo mundial, a cabeça do povo, Khamenei. O que vai acontecer agora? Obviamente, nós apenas começamos a guerra, de verdade. Mas em relação ao Irã, vimos celebrações e fogos de artifício nas ruas de todo o país ontem. O que vai acontecer agora que Khamenei não está mais aqui, graças a Deus? Bem, a questão é que nós não sabemos. E vimos que o regime iraniano estava atrasando a divulgação da informação de que Khamenei estava morto. Eu acho que se eles tivessem anunciado nos primeiros momentos que Khamenei foi morto, isso poderia ter causado uma ruptura na cadeia de comando. Muitas deserções. Os iranianos teriam reconhecido desde o primeiro minuto que a guerra já tinha acabado e que não valia a pena continuar lutando. Mas ao adiar o anúncio da morte dele, na verdade, até mesmo dizendo... E você viu o ministro das Relações Exteriores já tarde da noite de ontem dizendo, pelo que ele sabia, que Khamenei ainda estava vivo. Que o que aquele tempo fez, aquele intervalo de tempo, permitiu que os iranianos continuassem preparando uma resposta e demonstrassem que poderiam montar uma resposta formidável contra Israel, contra os Estados Unidos. Quando falo em resposta formidável, não quero dizer que os iranianos possam derrotar Israel ou os Estados Unidos a menos que tenham arma nuclear, bomba suja ou armas químicas que ainda não usaram. Mas temos que olhar para qual pode ser a estratégia deles para sair disso com vida. Khamenei não vai sair disso com vida, mas ele tinha 86 anos. O restante do regime, obviamente, ainda quer permanecer no poder. Então, o que eu acho que você vai ver é eles continuando a lançar mísseis como tem feito, alguns de cada vez, certo? Nós não vimos o tipo de bombardeio massivo que vimos no início da Guerra de 12 Dias, muito menos nos ataques anteriores que os iranianos lançaram em outubro e em abril, quando dispararam, você sabe, talvez 100 de uma vez ou dezenas de uma vez. Estamos vendo que eles estão disparando neste momento, você sabe, vários de cada vez, 3, 5 de cada vez, às vezes 1 de cada vez, e espaçando os ataques, você sabe, por várias horas ou 1 ou 2 horas a cada vez. Eles provavelmente estão vendo até quando conseguem prolongar a guerra. Para Israel, você sabe, a questão é, por quanto tempo se pode esperar que os israelenses mantenham a sanidade ao correr para dentro e para fora dos abrigos várias vezes ao dia? Quero dizer, eu e provavelmente você também já estivemos em abrigos antiaéreos 6, 7, 8 vezes nos últimos dias e no meio da noite. Então, sabe, se eles conseguirem aguentar isso por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, Israel pode ficar sem gás, sem falar em ficar sem baterias de mísseis antibalísticos. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também têm um prazo limitado, acredito eu, para o presidente Trump.
Nos Estados Unidos, há muitos, tanto democratas quanto republicanos isolacionistas, que não queriam ver o país envolvido em uma guerra. E o presidente Trump está tentando comunicar a eles que isso pode ser uma vitória rápida e esmagadora. E o mesmo vale para os americanos. Se isso se arrastar para a segunda semana, depois para a terceira e depois para a quarta semana, em determinado momento, pode haver uma onda de pressão interna nos Estados Unidos para interromper a campanha. E se o Irã conseguir resistir de alguma forma e ainda assim continuar levantando essa bandeira, do mesmo jeito que o Hamas tentou fazer por mais de 2 anos, é assim que eles conseguiriam uma vitória aqui. Então a questão é, pode haver uma fúria avassaladora, uma fúria épica? E também, será que o povo iraniano pode se levantar e convencer os membros da República Islâmica, os guardas revolucionários, a recuarem e realmente ficar do lado do povo e levar o Irã para uma nova direção, longe desse regime islâmico fanático? Então eu estava chegando a alguns dos detalhes. Além de Khamenei, Israel também eliminou o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, também eliminou o ministro da Defesa aqui na frente interna, Israel convocando, agora já são, não acredito, um total de 70 mil reservistas. Compartilhando nossa experiência, hoje vim para cá de carro, o alerta tocou, precisei parar no acostamento de uma estrada movimentada e buscar abrigo. E então, olhando para cima, dava para ver os rastros do sistema antimísseis israelense, uma enorme explosão, destruindo um dos mísseis balísticos iranianos. Então, como você disse, não são 20, 30, 40 mísseis de uma vez, mas é um a cada 1 ou 2 horas. E sim, estou bem cansado, para ser honesto, correndo para o abrigo antiaéreo às 2 da manhã, depois às 6, depois às 7 e depois às 9. Então, é essa a situação aqui. É isso. Acredito que a maioria dos israelenses não dormiram bem ontem à noite. E eu não sei se podemos contar com uma boa noite de sono pelos próximos dias, pelo menos. Não sabemos ao certo o que acontecerá. Alguns desses mísseis balísticos são interceptados pelo sistema Arrow na atmosfera. Israel possui um avançado sistema de defesa antimísseis de múltiplas camadas. Então, o Arrow e os THAADs, que são feitos nos Estados Unidos, podem interceptar mísseis até mesmo na atmosfera. E, obviamente, isso é melhor porque está muito mais longe do solo. Também parece pulverizar os mísseis quando um míssil é explodido na atmosfera por algum motivo. Acho que pegamos menos estilhaços. Mas o que vimos é que, às vezes, o Arrow e o THAAD deixam passar alguns desses mísseis balísticos. Israel usa sistemas de defesa antimísseis de curto alcance, incluindo a Funda de Davi, voltada para mísseis de médio alcance. E o que Israel descobriu que poderia implantar durante a Guerra de 12 Dias, a Operação Leão em Ascensão, foi que eles poderiam até usar a cúpula de ferro para interceptar mísseis como último recurso. O único problema com isso é que essa defesa antimísseis foi projetada para mísseis de curto alcance, ou seja, mísseis que não chegam até a atmosfera. E aqui estamos nós, sinais de que talvez em breve tenhamos que correr para o abrigo antiaéreo. Alerta de pré-alerta, alerta antecipado, pode ser que a qualquer momento a gente tenha que levantar e correr. As sirenes podem tocar e você não pode desligá-las. Certo? Então essa é uma forma de mute it. Right, so this happens and it's also... Não é um som agradável, né? Não é algo calmo, gentil, tipo... Aliás, talvez você precise ir para o abrigo antiaéreo, é tipo... E não há nada que você faça. Quando isso acontece, todos entram em pânico, como se o país inteiro tivesse um ataque de pânico coletivo, mesmo já esperando por isso. Agora, se o domo de ferro precisa interceptar esses mísseis balísticos, ele faz isso bem perto do chão. Até hoje de manhã, acho que era o míssil que você mencionou enquanto você ia para o trabalho. Nós ouvimos um estrondo muito forte e vimos a fumaça da interceptação no céu. Basicamente parecia estar bem acima do Monte do Templo e estava bem baixo em relação ao chão. Você está arriscando, pois se ele passar pela Arrow e pela Funda de Davi, a cúpula de ferro pode ser o último recurso. Mas então você vê, às vezes, estilhaços significativos e ferimentos por estilhaços. Muitas vezes esses são chamados de ferimentos leves, mas podem ser ferimentos que mudam a vida. Sabe, se um estilhaço vem na velocidade da gravidade e atinge alguém no rosto ou em alguma parte do corpo, quem sabe que tipo de dano isso pode causar, mesmo sendo considerado um ferimento leve em comparação com um ferimento moderado ou crítico.
E então, ao mesmo tempo, se esses mísseis balísticos são bombas de fragmentação, isso significa que eles caem. E antes de atingirem o chão, eles se dispersam por um raio muito maior, com pequenos pedaços, cada um carregando uma carga explosiva. Mesmo que o domo de ferro intercepte, pode ser no momento em que as bombas de fragmentação já se dividem. E assim, ainda pode haver danos significativos, mesmo que o domo de ferro consiga interceptar o míssil balístico. Então, Alex, 2 pessoas foram mortas. E eles falaram sobre isso hoje de manhã no noticiário. A identidade de uma das pessoas mortas era uma mulher que era trabalhadora estrangeira aqui em Israel. Ela era cuidadora. E pelo fato de ela estar cuidando de uma idosa israelense, ela não estava preparada para deixá-la. Ela ficou com ela. E infelizmente houve um impacto direto no prédio. E essa pessoa morreu. Outra mulher teve problema respiratório ou entrou em choque e não conseguia respirar. Infelizmente, ela também faleceu. Essa é a realidade. Nós vimos que essa mulher morreu no ataque direto em Tel Aviv. E se você viu algum dos vídeos desse ataque direto, você vê o imenso dano que qualquer míssil balístico pode causar se atingir. E nós vimos vários ataques. Houve vários ataques de mísseis balísticos que não foram interceptados e atingiram o solo. Vimos, por exemplo, outro míssil balístico que atingiu um terminal de ônibus, eu acredito. Nos arredores de Haifa, e você podia ver cerca de 10 ônibus ou mais enfileirados, todos destruídos. Então, cada míssil pode causar grandes danos. Uma mulher morreu e 20 pessoas ficaram feridas no ataque. Como você disse, a mulher provavelmente morreu de ataque cardíaco, problema cardíaco ou respiratório. Os serviços médicos de emergência do Magen David Adom, até a noite passada, relataram ter atendido mais de 86 feridos, e a maioria desses ferimentos está relacionada a pessoas que estavam indo rapidamente de suas casas ou de onde estavam para um abrigo. Você sabe, tropeçando nas escadas, caindo, coisas caindo sobre elas, vários tipos, e também ferimentos relacionados ao estresse. Sim, com certeza, Alex. E todos nós sabemos que esses números poderiam ser muito, muito maiores se não fosse, você sabe, graças a Deus, pelos sistemas que temos em funcionamento e a Deus lá em cima. Quero falar sobre, como dissemos lá no começo, sabe, os objetivos da operação ou algo assim. Nos dias anteriores a ontem, nós falamos sobre o presidente Trump e as diferentes coisas que ele disse. Originalmente, ele disse ao povo iraniano, sabe, nós vamos até aí ajudar vocês. Depois ele mudou em termos de estratégia e em termos de objetivos. Ele disse, não, queremos que o Irã não tenha armas nucleares. Israel sempre se preocupou com armas nucleares, mísseis balísticos e com o Irã, que sendo a cabeça do povo dos proxies terroristas ao apoiar Hezbollah e outras organizações. Ontem, Trump voltou a falar sobre liberdade. Vamos assistir a este trecho. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam em perigo direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo. Por 47 anos, o regime iraniano gritou "Morte à América" e travou uma campanha incessante de derramamento de sangue e assassinatos em massa. Mirando os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando uma operação maciça e contínua para impedir que essa ditadura radical e perversa ameace a América e nossos interesses centrais de segurança nacional. Finalmente, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade está próxima. Fiquem abrigados, não saiam de casa, está muito perigoso lá fora, bombas vão cair por toda parte. Quando terminarmos, assumam o governo, que será de vocês. Esta provavelmente será a única chance de vocês por gerações. Então, novamente, essa situação começou com o povo iraniano protestando. O presidente Trump disse que a ajuda estava a caminho, e então seus comentários mudaram para as armas nucleares. E Israel interveio, dizendo que temos que lidar com os balísticos também, e agora o presidente Trump parece estar voltando à liberdade para o povo iraniano. Bem, eu acho que o presidente Trump realmente deu uma última chance honesta às negociações, mesmo que ele esperasse e muitos outros também esperassem. E certamente o primeiro-ministro Netanyahu esperava e expressou seu ceticismo de que qualquer acordo fosse alcançado, que qualquer acordo feito pelos iranianos não valeria o papel em que está escrito.
Mas eu acho que o presidente dos Estados Unidos realmente deu aos iranianos uma última oportunidade para dizer: ok, olhem, nós entendemos que vocês estão movendo todo o aparato militar para cá, é provável que vocês usem essa força militar contra nós, contra este regime. E a nossa única escolha é dizer: ok, acabou para o programa nuclear. Vocês podem entrar e desmantelar todo o programa nuclear. Vocês podem inspecionar qualquer instalação a qualquer hora, sem aviso, entrar e agir como quiserem. Permitiremos, estamos abrindo mão do nuclear. Também vamos parar a produção dos mísseis balísticos, entendendo que Israel e os Estados Unidos estão acompanhando o desenvolvimento desses mísseis, que Israel tinha informações exatas sobre quantos mísseis balísticos estavam sendo produzidos e onde estavam sendo produzidos. Então, se o Irã tivesse desistido de sua capacidade nuclear, de sua capacidade balística, se tivesse prometido parar de financiar grupos terroristas como o Hezbollah e os Houthis na região, e também tivesse dito que não iria mais massacrar manifestantes nas ruas, apenas nos deixem em paz, nós vamos mudar nosso comportamento. Acho que talvez o presidente tenha dado uma saída para eles, mas felizmente ou infelizmente, eles não estavam dispostos a fazer nem mesmo essa negociação mais simples. E, portanto, o presidente dos Estados Unidos decidiu que o problema não são apenas as armas. É o problema nas pessoas que estão desenvolvendo as armas, as pessoas que têm o dedo no botão, e é por isso que na guerra de 12 dias, você sabe, eles esperaram. Talvez Israel no fim pensasse: talvez possamos eliminar Khamenei. Nessa fúria épica, Khamenei, o regime, foi o primeiro alvo. E você vê que Israel estava focado em eliminar não só Khamenei, mas vemos que Israel já anunciou que eliminou 40 dos principais líderes da Guarda Revolucionária e do Comando de Defesa. Você mencionou o ministro da Defesa, você mencionou o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, mas já foram eliminadas pelo menos 40 pessoas e atingindo alvos do regime, enquanto os Estados Unidos têm se concentrado em eliminar os alvos nucleares e os alvos de mísseis balísticos. Quero atualizar os telespectadores aí fora. Vocês sabem, isso aqui não é roteirizado. Estamos gravando aqui em Jerusalém. Vocês viram que ambos recebemos o alerta inicial nos celulares e ninguém precisa se preocupar com nossa segurança. Na verdade, enquanto estamos gravando, mísseis estão sendo lançados pelo Irã neste exato momento e eles estão caindo no centro de Israel. E parece que no norte de Israel, Tel Aviv, Haifa e muitas outras áreas também. Então estamos falando de talvez 2, 3 milhões de pessoas agora, enquanto estamos gravando, correndo para os abrigos. Aqui em Jerusalém não está acontecendo nada neste momento. Por isso estamos sentados aqui. Você... Estou vendo aqui que há 4 minutos houve. Além disso, também há mísseis que podem cair na região norte de Jerusalém. Givat Ze'ev. Até mesmo na região de Ramallah, que fica logo ao norte de Jerusalém. Então, estamos aqui no sul de Jerusalém. E é assim que a defesa antimísseis de Israel é especificamente direcionada, a defesa da frente interna. E os israelenses dependem desses alertas. Certo. Não há alertas dentro do Irã, a menos que seja as FDI dando esses alertas. Então, por exemplo, na noite passada, vimos que as FDI emitiram alertas específicos de que iriam atacar a cidade de Isfahan, onde o Irã tem uma instalação nuclear. Na verdade, é lá que eles acreditam que o urânio enriquecido a 60% estaria localizado, e eles estavam pedindo para os civis saírem da área. Um dos motivos para pedirem que as pessoas saíssem da área pode ser uma possível contaminação. Se desta vez eles decidirem atacar o urânio enriquecido. Da última vez, Israel deixou o urânio em paz. Eles atacaram as instalações conhecidas, pelo menos as instalações que eles sabiam onde o urânio enriquecido poderia ser ainda mais enriquecido, até 90% grau bélico, mas não tocaram no urânio. Talvez agora eles tenham tocado no urânio, por isso Israel pediu que civis se afastassem do perigo. Aqui temos o aplicativo e o comando da frente interna, tudo muito direcionado. Recebemos um alerta de que mísseis haviam sido disparados, que o comando da frente interna estava esperando para medir a trajetória de onde esses mísseis que sobem para a atmosfera, exatamente onde eles vão cair. E então, em poucos minutos, você vê que os alertas específicos para realmente entrar em um abrigo antiaéreo são limitados apenas às áreas específicas onde as forças de defesa de Israel e a defesa antimísseis acham que o míssil pode cair, ou na área maior onde eles acham que estilhaços podem potencialmente cair depois que um míssil é interceptado.
Uau, é uma tecnologia inacreditável, nem consigo imaginar. Ainda recebemos alertas aqui. A gente só está tentando descobrir como usar nossos celulares. É, com certeza. E mísseis estão caindo, Khmer, está pesado todos esses lugares e até agora estamos bem, mas é uma tecnologia inacreditável. Quero falar sobre o primeiro-ministro Netanyahu. Ele foi à televisão no sábado à noite para se dirigir à nação. E ele também não falou apenas com os israelenses, ele se dirigiu, como já fez muitas vezes nos últimos anos, ao povo iraniano, dizendo que essa era uma oportunidade para eles. Não percam essa oportunidade, disse ele em vídeo em hebraico. É única em uma geração, seu momento vai chegar. Vamos ver o vídeo. אל תחמיצו את ההזדמנות. É uma oportunidade única na geração, não fiquem parados. Seu momento será quando você for chamado a ir para as ruas em multidão, a sair para as ruas para receber a polícia. Isso vai salvar suas vidas. Essa ajuda chegou, a ajuda chegou. Então aí está o primeiro-ministro do Estado de Israel incentivando o povo iraniano a se levantar. Ele deixou claro o tempo todo que essa não era uma luta contra o povo iraniano. E vimos pelos fogos de artifício e pelas celebrações, eles são os mais reprimidos sob o regime iraniano. Segundo o presidente Trump, 32 mil iranianos podem ter sido mortos nos últimos meses. Então Netanyahu, mais uma vez, levando sua mensagem diretamente ao povo, dizendo que agora é a hora, nós abrimos o caminho para vocês se levantarem contra seu regime maligno. Acho que é isso. Antes de fazermos isso, vou mostrar na tela todos os lugares que são alvos. De alguma forma tem essa pequena área bem aqui no meio que não está sendo alvo e nós estamos bem na borda norte ou não? Estamos em algum lugar aqui? Eu não sei. Aqui estamos em Jerusalém. Você pode ver aqui, Jerusalém não está nessa área alvo. Certo, agora mesmo. Talvez em 10 minutos. 5 minutos ou em 1 hora. Vamos ver se conseguem colocar essa captura na tela. Mas, sabe, quando você fala sobre esse regime, os manifestantes já estão protestando contra esse regime há cerca de 6 semanas. Certo. E vimos que o regime já atacou dezenas de milhares de pessoas. Algumas estimativas dizem até mais de 100 mil manifestantes nas ruas. Agora, esses manifestantes estão desarmados. O povo iraniano não tem defesa contra os militares. A estrutura militar no Irã foi desenvolvida não para lutar contra alvos externos. É para isso que o Irã usa seus grupos terroristas por procuração. É por isso que tem o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. A Guarda Revolucionária Iraniana está sitiada. Essas são tropas de choque para controlar a população fortemente armadas. O povo do Irã não está armado. Milhões deles tomaram as ruas nas últimas semanas, com o regime reprimindo-os, tentando fazer com que os manifestantes voltem para dentro de casa. Agora, por que as pessoas estão protestando? Bem, eles estão protestando porque esse regime pegou um país que é rico em recursos, certo? Israel é um país relativamente pobre em recursos. O Irã é um país que possui imensos recursos de petróleo e gás natural, certo? E por todos os relatos, deveria ter dinheiro suficiente vindo da venda de petróleo e gás para prover relativamente bem para o povo iraniano. Agora, em vez de usar esse dinheiro para construir infraestrutura e cuidar do seu povo, eles usam esse dinheiro para financiar organizações terroristas estrangeiras, incluindo o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Hezbollah, que existe na América Central e do Sul. Eles usam esse dinheiro para criar um programa de armas nucleares. E o que aconteceu depois disso? O rial, a moeda do Irã, está sendo negociado entre 1,2 a 1,5 milhão de reais por um único dólar, certo? O dinheiro do povo iraniano não vale nada e eles não conseguem comprar nada no exterior ou viajar para fora do país, pois o passaporte praticamente não tem valor. As pessoas estão muito relutantes em receber iranianos que querem viajar e você também está vendo apagões de eletricidade acontecendo com frequência. Agora, como isso pode ser? Um país com petróleo e gás sofre apagões de eletricidade e falta de água. Teherã enfrenta problemas de água potável. Falta água, falta eletricidade e o dinheiro não vale nada. Então, esse regime islâmico fanático e repressivo não trouxe nada além de dificuldades e fracasso para o povo iraniano. E o povo iraniano estava em uma trajetória diferente durante o governo do Shah, antes da Revolução Islâmica de 1979. Então, agora, essas mesmas pessoas que expulsaram o Shah em 1978 e 79, indo às ruas e se levantando, estão fazendo o mesmo.
Agora, é claro, a República Islâmica lembra o que aconteceu em 1978 e 1979, por isso eles têm tropas para massacrar os manifestantes nas ruas e forçá-los a voltar para dentro de casa. E o presidente Trump disse semanas atrás que a ajuda estava a caminho. E as pessoas esperavam que o presidente Trump enviasse os militares e realizasse ataques. Assim que ele disse, a ajuda está a caminho, Trump disse que estamos prontos para agir. Claro, como vimos, levou muitas semanas para essa enorme armada chegar completamente à posição. Vimos que o Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo e o maior da frota dos Estados Unidos, só chegou às costas de Israel na sexta-feira. Então, literalmente, apenas algumas horas antes do ataque. Você vê que o presidente queria garantir que todas as peças do quebra-cabeça estivessem no lugar para um ataque militar bem-sucedido. Também está sendo relatado e vamos descobrir o que realmente aconteceu. Mas foi relatado que Israel e os Estados Unidos estavam esperando especificamente por uma reunião entre Khamenei e seus principais conselheiros, para que pudessem atacar naquele momento, para que pudessem eliminar toda uma classe da liderança do Irã, não apenas o próprio Khamenei. Várias considerações, mas o presidente dos Estados Unidos diz que a ajuda está chegando. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que esta é a ajuda esperada. E agora o presidente dos Estados Unidos está dizendo, nós viemos. Pelo menos, como o presidente disse, eu fiz o que nenhum presidente esteve disposto a fazer nos últimos 47 anos para realmente fornecer a ajuda. Mas incentivando o povo iraniano a fazer o restante, dizendo que eles terão seu momento nos próximos dias, esperançosamente, para retomar o controle, para retomar o país desse regime repressivo e fanático. No mesmo sentido, uma reportagem do Wall Street Journal relata que hackers israelenses invadiram um popular aplicativo de oração. Lembre-se, ontem foi Ramadã no Irã e eles conseguiram acesso aos telefones de milhões de iranianos. Por meio da invasão, Israel enviou mensagens para militares e membros da Guarda Revolucionária, pedindo que desertassem e se levantassem contra o regime. Você diz que não temos muitos recursos, mas claramente temos tecnologia, como mostramos com os telefones. Nossos hackers agora enviam mensagens ao povo iraniano dizendo que este é um momento inacreditável. Sim, isso não é apenas uma guerra cinética, não é só uma batalha física entre forças aéreas e mísseis balísticos. Esta também é uma guerra que está acontecendo na ciberesfera. Com certeza, pode ter certeza de que os iranianos estão tentando atacar, usando ataques cibernéticos contra o Estado de Israel. E Israel tem uma diretoria de cibersegurança para prevenir ataques cibernéticos ao país. E ouvimos alguns relatos de que pode ter havido ataques cibernéticos. Acho que estou ouvindo sirenes lá fora. Sim. Mas estamos isolados acusticamente. Agora vemos que a alerta vermelho está no centro e leste de Jerusalém. Não sei se a nossa área especificamente se diz Jerusalém Sul. Acho que ouço isso mesmo estando em um estúdio à prova de som. Ok. Então vamos apenas torcer para que este prédio, que é feito de papel machê, na zona industrial, aguente firme. Não tente fazer isso de jeito nenhum. Não recomendaria isso, não sei se é dessa área, mas ouço isso de longe. O Irã também está retaliando contra Israel. Além dos ataques de mísseis, estão mirando bases dos Estados Unidos. Pelo que entendi, o Irã atacou o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos e instalações no Bahrein. Além disso, vi ataques nos Emirados Árabes Unidos e até no Catar, se não me engano, mirando a base dos Estados Unidos lá. Sabemos a extensão disso? Até agora não ouvi sobre feridos, mas talvez você saiba mais sobre isso. Mas também quero falar sobre o significado do fato de que aqui temos o Irã mirando o Catar, mirando os Emirados Árabes Unidos, mirando esses outros países árabes ao redor. O que podemos entender disso? Sim, além dos ataques contra Israel, acredito que a maioria dos mísseis balísticos foi lançada para lá. Mas pelo que eu entendi, algo como metade dos mísseis que o Irã lançou foi direcionado a outros países da região. Você disse que eles atacaram o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein, então ocorreram vários ataques lá. Houve vários ataques nos Emirados Árabes Unidos, um estouro lá fora agora. Acabamos de ouvir. O Domo de Ferro interceptou um míssil. Pode ter sido o Domo de Ferro ou um impacto direto em algum lugar, não sabemos ao certo. Estamos em um estúdio à prova de som. Se você ouve as explosões aqui dentro, é porque o barulho é muito alto. Fiquei abalado. Não sabemos se virão mais.
mas houve vários ataques dentro dos Emirados, em Abu Dhabi e em Dubai. Acredita-se que o Burj Al Khalifa, acho que um dos prédios mais altos do Oriente Médio, foi alvo. O Hotel Fairmont foi atingido. Vimos que o aeroporto em países como o Catar foi atingido. E acho que os aeroportos nos Emirados também podem ter sido alvo. Então, até agora, vimos ataques nos Emirados, no Bahrein e no Catar. Um míssil caiu perto de uma base dos Estados Unidos no Iraque e outro na Jordânia. Isso pode ter sido um disparo errado, algo que talvez fosse para chegar até Israel, mas não conseguiu. E acho que também houve mísseis lançados contra o Kuwait. Então você vê que essa é a estratégia. E eu acho que, no que diz respeito ao presidente dos Estados Unidos, tudo bem. Se eles vão atacar todos os nossos vizinhos, e especialmente se vão atacar instalações dos Estados Unidos, acho que isso só vai incentivar o presidente dos Estados Unidos a mostrar uma fúria épica ainda maior no segundo e terceiro dia, e assim por diante. E neste momento eu realmente não vejo nenhum caminho possível para esse regime descer do pedestal. Tenho quase certeza de que o presidente dos Estados Unidos vai até o fim. E como mencionamos antes, há considerações internas aqui. O presidente não quer que isso se arraste. Isso seria uma vitória para o Irã. Então, mais uma vez, vendo como o Irã está atacando em todo o Oriente Médio, acho que isso também mostra aos americanos o quanto o Irã tem sido uma grande força desestabilizadora e que o presidente, junto com seu aliado muito poderoso, embora pequeno, Israel, vai trabalhar o mais rápido possível para neutralizar completamente as capacidades da República Islâmica. Alex, outra coisa que acho importante destacar é o fato de que até agora o Hezbollah não se envolveu. Também não vimos nenhum míssil sendo disparado pelos Houthis no Iêmen. Até agora, ambas essas organizações terroristas pró-Irã e apoiadas pelo regime iraniano continuam de fora. Sim, considero uma vitória militar importante para Israel até agora. Não sabemos o que acontecerá. Mas você lembra que eu mencionei que os grupos terroristas aliados eram os exércitos de linha de frente do Irã? Essa era uma estratégia de desestabilizar a região por meio de grupos terroristas aliados. Hezbollah e Hamas, especificamente, tinham como objetivo desestabilizar Israel. Os Houthis eram financiados principalmente para desestabilizar a Arábia Saudita. Mas vimos durante essa guerra prolongada de 2 anos e meio que os Houthis lançaram centenas de mísseis balísticos contra Israel. E mesmo que eles não tenham causado tanto dano, quero dizer, eu estava no aeroporto quando um míssil Houthi do Iêmen atingiu o aeroporto. Mas eles também causam muitos danos psicológicos. E toda vez que Israel precisa disparar barragens antimísseis, isso é extremamente caro. Então isso causa danos financeiros, danos psicológicos. E até agora, como você mencionou, o Hezbollah, os Houthis e o Hamas, nesse caso, não se envolveram. E o que isso significa é que Israel enfraqueceu o Hezbollah a tal ponto que o cálculo do Hezbollah é que eles não podem afetar o resultado geral desta guerra ao se envolverem, o que poderiam ter feito se tivessem se envolvido em 7 de outubro, quando o Hamas atacou. Esse era o plano. O plano previa ataques simultâneos de Hezbollah, Hamas, Houthis e Irã, o que poderia causar grande dano à frente interna. Um dos grandes milagres da guerra foi o fato de que o Hezbollah, os Houthis e o Irã tomaram a decisão nas primeiras horas de não entrar na guerra. Naquela época, Israel mobilizou cerca de 100 mil soldados e os enviou também ao norte, não só ao sul, em Gaza, para evitar a invasão. Vemos aqui que Israel convocou 70 mil soldados no primeiro dia da guerra. Para onde esses soldados estão indo? A grande maioria deles está indo para o norte para impedir e dissuadir o Hezbollah de entrar na guerra. Agora, o Hezbollah deveria ser o elemento de dissuasão que impediria Israel de atacar o Irã e suas instalações nucleares. Aqui, Israel conseguiu impedir o Hezbollah, aliado do Irã na fronteira norte, de se envolver. Uma vitória militar importante, mas devemos observar e aprender. Enquanto isso, você sabe, ontem cedo, Qassem Naim, que é a pessoa que assumiu o lugar de Hassan Nasrallah, um líder muito mais fraco do que Israel. Ontem, ele foi meio ambíguo em seus comentários sobre se o Hezbollah iria se envolver, observando que Israel e os Estados Unidos receberiam um castigo significativo, mas não disse de quem.
E mais cedo hoje ele fez outra declaração afirmando que o Hezbollah não ficaria de fora da agressão. Mas enquanto isso, não vimos se isso, se é uma ameaça real ou se ele está apenas fazendo declarações. Eu acho que o Naim sabe e o Hezbollah entende que Israel está preparado para o cenário em que o Hezbollah se envolveria. E é por isso que também vimos, nas horas e dias que antecederam essa missão, que Israel estava muito ativo dentro do Líbano, atacando especificamente depósitos e lançadores de mísseis. E eles sabem que, se envolverem, vão encontrar o próprio fim e que Israel não vai se conter. É isso que você está vendo agora. Uma grande diferença entre agora e os estágios anteriores da guerra, esta é a batalha final, não há mais contenção. Israel e os Estados Unidos vão até o fim para eliminar o Irã, seus líderes, sua capacidade nuclear, seus mísseis balísticos, toda a infraestrutura do regime, e fariam o mesmo no Líbano se o Hezbollah se envolver, e podem fazer isso no Líbano de qualquer maneira. Certo. Vamos ter que ver o que acontece. Alex, você sabe, isso provavelmente teria sido a principal notícia desta semana, ou a principal notícia se não fosse pela guerra. A sessão especial do Knesset e a visita do líder da Índia, Narendra Modi. O primeiro-ministro da Índia, nesta última quarta-feira, discursou no Knesset. O primeiro-ministro Netanyahu descreveu o líder visitante como mais do que um amigo, um irmão. Quão significativa é essa visita, especialmente vindo um dia antes de tudo isso começar? Certo. Então, há dois elementos aqui. O primeiro é a importância geral da visita, isoladamente, sem considerar esta guerra. Mas vamos falar primeiro sobre o momento da guerra e a visita de Modi. Você sabe, basicamente, na véspera da batalha, Modi esteve aqui na quarta e na quinta-feira, certo? E, de fato, na manhã de sábado, essa guerra foi iniciada. E você pode ter certeza de que Modi sabia que essa guerra estava prestes a começar. Ele pode não ter sabido a hora exata, mas sabia que ela estava chegando. Em Israel, sabíamos que a guerra não começaria enquanto ele estivesse lá, e ele também sabia disso, mas veio justamente na véspera da guerra. E eu acho que é tão importante demonstrar para o mundo inteiro que o líder da maior população do mundo, e estamos falando de 20% da população mundial, 1,4 bilhão de indianos, que ele está ao lado de Israel e dos Estados Unidos em sua guerra contra o Irã. E o primeiro-ministro Modi fez vários comentários em seus discursos, tanto em inglês quanto em hindi, no Knesset, que foi um discurso histórico, o primeiro de um primeiro-ministro indiano no Knesset, assim como suas declarações na quinta-feira, que foram em hindi. Após assinarmos cerca de 17 acordos bilaterais, falarei sobre eles em seguida. Em ambos os idiomas, ele falou sobre como a Índia também lida com o terrorismo e que a Índia tem uma política de tolerância zero ao terrorismo, sem nenhum tipo de padrão duplo, e disse que a Índia está ao lado de Israel. Então eu acho que é um sinal muito importante para o mundo inteiro, até porque os ocidentais nem sempre entendem o quão grande é a Índia em termos de população ou quão importante a Índia realmente é no cenário mundial. Mas Modi mencionou, quando falou no Knesset, que a Índia é a economia que mais cresce no mundo e em breve se tornará a terceira maior economia do planeta. Isso significa que, depois dos Estados Unidos e da China, a próxima maior economia do mundo será a Índia. E então, quando você observa toda a pressão internacional contra Israel, todo o movimento BDS, o movimento de boicote, você fala sobre embargos de armas, certo? Os europeus estão dizendo que talvez não façam negócios com Israel. Israel está olhando bem aqui, para o leste, para a direita, basicamente, e vendo, vocês querem tirar o mercado de nós? Bem, há um mercado em crescimento bem aqui com 1,4 bilhão de pessoas que não tem histórico de antissemitismo, nunca teve histórico de antissemitismo. Modi falou sobre isso. Eles entendem como é o terrorismo fundamentalista islâmico. Eles lutam contra esse terrorismo e apoiam Israel em sua guerra contra o terrorismo e vieram fazer essa declaração na véspera da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Então é algo muito poderoso, e isso só no nível simbólico. Sim, Alex, temos amigos. Muitas vezes falamos de quem não gosta de Israel e do povo judeu, mas também temos aliados. Esta é realmente uma visita histórica. E eu acho importante falar sobre o potencial econômico aqui, certo? Para Israel, Israel é um país que carece de capacidade de manufatura. A Índia é um país com 1,4 bilhão de pessoas,
Israel pode montar instalações de manufatura em qualquer lugar da Índia, sabe? E encontrar mão de obra muito disposta e acessível. Vimos que a Índia enviou ainda mais pessoas desde 7 de outubro, mas mesmo antes disso, muitos dos cuidadores de idosos vêm da Índia. E desde 7 de outubro, o que vimos foi a importação de dezenas de milhares de trabalhadores indianos para o setor de construção civil. Isso acabou substituindo grande parte da mão de obra árabe no país. Pelos relatos e conversas com vários empreiteiros, eles afirmam que indianos são mais esforçados que árabes, que costumam passar mais tempo tomando café, fumando e não entregam trabalho de alta qualidade. Os indianos vêm para trabalhar e cumprem suas funções, e então parte dos acordos bilaterais assinados foi a isenção de visto para mais 50 mil trabalhadores da Índia virem para Israel. Mas para a própria Índia, eles são uma economia em desenvolvimento e têm engenheiros, a inteligência na Índia. Mas o que não existe, necessariamente, é essa incubadora de tecnologia. Eles veem Israel como incubadora de tecnologia e observam os problemas de seu próprio país. Na Índia, a água é um grande problema. Mencionamos que a Índia tem 20% da população mundial. Eles têm apenas de 4% a 5% dos recursos hídricos do mundo. Então, não é em toda a área, mas algumas regiões da Índia enfrentam uma escassez aguda de água. Bem, adivinha só? Israel é um pioneiro, um líder mundial em tecnologia da água. Estamos falando sobre tecnologia de dessalinização, transformar água salgada em água doce. Estamos falando sobre irrigação por gotejamento, o que significa que você pode usar muito menos água para irrigar, porque em vez de irrigar campos inteiros, você irriga plantas específicas. Em vez de colocar água demais nos campos e nas plantas, você está dando a cada planta uma quantidade específica e direcionada de água, a quantidade exata de gotas de água que aquela planta precisa para crescer. Então isso conserva muita água. Você tem dessalinização, tem conservação e também tem reciclagem. Israel é líder mundial na reciclagem de água proveniente do sistema de esgoto. A maior parte da água que vai para a agricultura em Israel é água reciclada, água tratada. E essa é outra tecnologia que Israel pode trazer para a Índia. Há muitas outras tecnologias agrícolas que tornam o abastecimento de alimentos muito menos problemático para alimentar 1,4 bilhão de pessoas. E várias outras tecnologias de defesa. Não se pode ser uma grande potência sem um exército relevante. Por isso, há cooperação em defesa. Você está vendo cooperação em áreas de educação. Novamente, 17 acordos bilaterais. Houve toda uma cerimônia na quinta-feira no Hotel King David. Acordo após acordo, após acordo, após acordo sendo assinados entre esses dois países. E você não vê nada parecido com nenhum outro país do mundo vindo e assinando tantos acordos. E os dois países também declarando que vão trabalhar em direção a um acordo de livre comércio, o que eu acho que pode ter um impacto muito grande em Israel em termos de consumo interno. Israel é um país caro que importa produtos de todo o mundo. Se pudermos importar produtos da Índia, até mesmo produtos que fabricamos sob contrato, se eles puderem voltar para Israel sem taxas alfandegárias, quero dizer, é um potencial inacreditável. Ele não disse isso agora, mas gostei muito do que o primeiro-ministro falou quando Modi veio a Israel em 2017. Ele disse que, juntos nossas duas nações representam aproximadamente 20% da população mundial, certo? O que é, uma brincadeira, porque a população de Israel de 10 milhões nem seria uma margem de erro no censo da Índia, que tem 1,4 bilhão de pessoas. Mas eu acho que o que o comentário quis dizer é que a economia israelense, o que ela tem a oferecer e o que a Índia e sua economia trazem para a mesa são completamente complementares. E o poder dessas duas superpotências emergentes trabalhando juntas não é 1 mais 1 igual a 2, é exponencial. E assim, enquanto Israel procura amigos em todo o mundo, encontrou potencialmente o melhor amigo que poderia ter. Estive em uma reunião confidencial com o ministro das Relações Exteriores de Israel e parte do que ele disse ficará em sigilo. Mas uma das coisas que ele disse, que acho que posso compartilhar aqui, é que Israel reconhece que daqui para frente, além dos Estados Unidos e do presidente Trump, os aliados mais importantes de Israel serão a Alemanha, o Japão e a Índia. Por isso você vê esse relacionamento florescer, o que considero muito poderoso para Israel. E eu acho que, à medida que esse relacionamento continuar a se desenvolver, o mundo inteiro vai perceber
E é por isso que eu quis fazer disso a principal notícia, mas temos muitas outras coisas acontecendo agora. Recebi agora a informação de um impacto direto em Beit Shemesh, perto de Jerusalém. Provavelmente foi isso que ouvimos, e é bem possível que não seja tão longe daqui. Houve um estrondo com feridos aqui, vamos monitorar. Acesse jns.org para as últimas notícias da guerra e outros acontecimentos. Sim, eu diria que nossa cobertura tem sido excepcional. A equipe tem trabalhado horas extras, inclusive nas primeiras horas da manhã de Shabat, para fornecer cobertura. É liderada pelo nosso editor de notícias aqui em Israel, Charles Baibelesler, que é uma lenda em termos de cobertura. Nossa equipe incrível trabalha dia e noite para trazer fatos e análises, ajudando você a entender o que acontece, o que é fundamental. E tantas pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente questionam se são democratas que simplesmente odeiam Israel. E você sabe, e parecem querer apoiar, sabe o quê? Você tem essa chamada Aliança Vermelho-Verde, onde há progressistas que parecem querer apoiar extremistas islâmicos como o Hamas e aqueles em Gaza e no Irã. Sabe, em vez de pessoas livres que amam a paz, que valorizam a democracia. E também há os isolacionistas nos Estados Unidos, que simplesmente não querem que os Estados Unidos se envolvam em nenhum tipo de conflito militar. Então, há essa pressão dos dois lados para forçar o presidente e todos os outros a justificar ou questionar a justificativa para essa guerra contra o Irã. A JNS fornece análises de fatos em tempo real de alta qualidade, o que considero extremamente importante. Eu concordo com você 100%, Alex. E só mais uma coisa antes de irmos, eu só quero desejar a você e a sua família um Purim Sameach, sabe? O feriado em que celebramos o fato de que houve um governante persa tentando aniquilar os judeus, cometer um genocídio contra os judeus. Aqui estamos milhares de anos depois em situação semelhante. Um governante persa tentando aniquilar os judeus e o mundo ocidental encontra seu criador 2 dias antes do feriado, justamente no Shabat, em que lemos sobre a perseguição aos judeus e os amalequitas ao longo das gerações. Inacreditável, não daria para inventar isso. A gente poderia inventar. Isso foi há 2.500 anos, e não era apenas um governante persa que havia criado um império de Rodu até Kush, ou seja, da Índia até a Etiópia. O regime iraniano tinha braços terroristas em todo o Oriente Médio, em vários lugares. Do Iêmen, que fica bem na ponta, quase tocando a Etiópia, até as províncias próximas à Índia. E que o chefe desse regime, como é o nome dele? O nome dele é Khamenei. Certo. É como se fosse, é praticamente o mesmo nome do governante persa que queria aniquilar o povo judeu nessa história 2.500 anos antes. Então você tem um Haman aqui em Khamenei, que acabou de ser eliminado agora, como você disse, no Shabat, em que lemos sobre Amaleque. E Haman era descendente de Agag, o rei no livro de Samuel, que era um amalequita que atacava Israel. Então você vê aqui simplesmente o incrível significado religioso. Você tem uma guerra que começou há 2 anos e meio, em Simchat Torá, o dia alegre em que celebramos a nossa Torá. E agora estamos esperando que essa guerra termine justamente no feriado de Purim, o que fecharia um ciclo completo e seria uma ocasião muito, muito alegre. Purim é um dia de celebrações muito alegre, comemorado tanto por judeus religiosos quanto seculares. Um dia realmente muito, muito alegre. E com sorte, dentro de alguns dias, nós dois estaremos no próximo episódio do Minuto de Jerusalém. E se não for no próximo, espero que seja nos próximos 2 ou 3, você sabe, comemorando uma vitória tremenda nesta guerra contra o Irã. E vamos torcer para que essa batalha seja, de fato, a última batalha e uma última batalha que inaugure pelo menos uma geração de paz aqui no Oriente Médio, sem patrocinadores do terror e sem seus representantes terroristas. Amém para isso. Purim Sameach a todos que estão comemorando. Esta foi uma edição especial do Minuto de Jerusalém na JNS TV. Josh Hasten, ao lado de Alex Traiman, CEO da JNS. Só quero agradecer ao pessoal dos bastidores que veio durante uma guerra para filmar o Minuto de Jerusalém desta semana. Eles ficaram no estúdio durante as sirenes para continuar. Eu não recomendo isso. Não posso apoiar isso, mas eles são realmente. Quero dizer, isso é A prova de balas. Tem mesa à prova de balas aqui? Da próxima vez devíamos pegar. Meus pais não vão gostar disso, mas Aaron Wagalantern, Yuri Svetsky, junto com nossos produtores Zach Sickerman, Esther, Ed e Ryan Lischitz,
Em momentos assim, se você apoia nosso trabalho e vê o crescimento, veja só. Em 6 de outubro de 2023, tínhamos 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Hoje temos algo em torno de 325 mil, talvez 330 mil inscritos no canal do YouTube. Isso é crescimento em 2 anos e meio. No início da guerra não tínhamos estúdio, mas percebemos a necessidade de melhorar e o construímos. Se você gosta desses vídeos, agora temos 14 vídeos semanais e outros novos saindo. Estamos produzindo muito conteúdo aqui. Além de todo o vídeo feito pela ótima equipe liderada por Yuri Skersky e citada por você, também temos as sucursais que fazem a cobertura das notícias em formato de artigo escrito. Aqui em Israel, assim como a sucursal nos Estados Unidos, é uma operação significativa. Estamos tentando expandi-la e torná-la uma força formidável para contrabalançar a mídia falsa que existe por aí. Seja ela liderada pela Al Jazeera no Catar, pelo New York Times, pela BBC, pelas CNNs por aí, e especialmente pela AP e Reuters, que tem esse terrível viés midiático anti-Israel. Ou se é outra mídia judaica que simplesmente não está fazendo o seu trabalho, que não está contrabalançando essas outras mídias ruins. A JNS está fazendo esse trabalho. Se você apoia o que fazemos, acesse jns.org e clique no botão de doação para contribuir. E você sabe, doações de $18 e $100 são boas, recebemos muitas delas e realmente agradecemos por isso. Mas, novamente, é uma operação cara. 500 ou $1.000 já ajudam muito a manter nosso trabalho. E você também pode clicar no botão Valeu Demais e deixar uma doação pelo YouTube também. Parece bom. Para todos aí fora, fiquem seguros. Preciso também citar os homens e mulheres das Forças de Defesa de Israel, que nos protegem 24 horas por dia por terra, ar e mar. Purim Sameach, para quem está comemorando. Com a ajuda de Deus, nos vemos na próxima semana e comemoramos de novo no Jerusalém In, na JNS TV. Ótima semana a todos!